Então, pessoal, bom dia. Bem-vindos novamente à aula de topografia. E hoje nós vamos falar sobre o levantamento plano altimétrico, a parte 1 aqui. Essa parte 1 é que a gente vai ver, a gente vai estudar bastante a NBR 13133, com o objetivo de realmente pegar todas aquelas informações que a gente viu nas aulas passadas, né, sobre azimuth, como ler os ângulos, como fazer as medições horizontais de distância, e nós vamos começar a compactar isso no nosso levantamento planimétrico, tá? É um processo que tem vários passozinhos que são cumulativos, então se você erra uma coisinha, erra tudo lá para frente, então a gente tem que ter muita atenção. Os objetivos dessa aula, então, vão ser identificar os tipos de erros que acontecem nos levantamentos topográficos, identificar os tipos de poligonais e expor a metodologia de correção de erros e fechamento da poligonal. Isso aqui é que é o mais importante dessa aula, tá? E isso vai ser sustentado quando a gente chegar nesse último tópico, no tópico 2, por tudo que a gente vai ver, tudo que a gente já viu até aqui. Tá? Então, a primeira parte vai tratar basicamente da NBR 13133. Nós vamos ter uma breve introdução, discutir um pouco sobre os tipos de erro e vamos conhecer a ABNT NBR 13133. Vamos ver algumas tabelas, vamos ver algumas informações, muitos trechos da NBR 133 que vão ser utilizados aqui nesse segundo trecho, que é o fechamento da poligonal no nosso levantamento planimétrico. Nós vamos usar um passo a passo para fazer esse fechamento. Ok? Então, na parte 1, nós vamos começar um pouquinho conversando sobre o nosso próprio levantamento planimétrico. No nosso levantamento planimétrico, se nós simplesmente foram no centro... Oi, como é que é? Beleza. Tá certo. A gente pode até discutir isso um pouquinho melhor lá no final da aula, tá? Então, se a gente pegasse simplesmente o levantamento de todas as informações que a gente pegou de distâncias e de ângulos e colocasse isso no papel, a gente ia ver que uma poligonal que deveria ser fechada não vai fechar. E nós vamos ter alguns erros que são acumulados decorrentes, por exemplo, da precisão, ou melhor, da imprecisão dos próprios equipamentos, erros no manuseio, ou na medição, falhas humanas, né, durante a medição de cada uma dessas características. Esses erros, então, a gente tem que diferenciar rapidamente erro de incerteza. Erro é uma coisa, incerteza é outra. O erro é realmente aquilo que está associado a imperfeições de medição, que vão gerar valores distintos dos valores reais. Eles estão bem relacionados a falhas humanas e falhas de equipamento. Algo como, por exemplo, eu pegar uma trina, eu vou medir aqui 5 centímetros, só que ao invés de ver os 5 centímetros, eu li as polegadas e eu marquei 2, como se fossem 2 centímetros, que 5 centímetros é aproximadamente 2 polegadas. Então, isso seria um erro. Já a incerteza ela está relacionada à probabilidade e estatística. A incerteza está relacionada a você tirar a própria variação do comportamento de um material. Se nós pegarmos, por exemplo, corpos de prova de concreto, todos de um mesmo lote de concreto, se nós tirarmos 100 corpos de prova, a resistência por compressão axial, uniaxial deles, vai ser diferente. E isso está relacionado às próprias incertezas no material, as propriedades do material. Tá? Então, no que a gente vai discutir hoje é bastante relacionado aos erros mesmo, tá? Ao erro de medição, muitos erros que são decorrentes mesmo de falhas humanas. Tá? Esses erros, eles podem ser erros
grosseiros, sistemáticos ou acidentais. Os erros grosseiros, que vão ser, como o próprio nome diz, vão ser fáceis de identificar, porque eles vão ser muito discrepantes dos valores esperados, e eles estão bem relacionados à desatenção do operador. Por exemplo, o que eu falei da trena, ao invés de medir 5 centímetros, eu medi 2 porque eu olhei nas polegadas. Então, isso pode ser uma desatenção do operador, por exemplo. Um mau funcionamento do equipamento, tá? Um equipamento que pode estar descalibrado, ele vai causar um erro grosseiro, que na hora que você bate o olho, você consegue observar aquele erro, tá? Os erros sistemáticos são erros que acontecem de uma maneira constante, ou então variando segundo alguma lei, como se, por exemplo, nós fôssemos fazer uma medição horizontal, de distância horizontal, e cada vez que a gente fosse medir, ao invés de descontar um determinado comprimento de uma trena, por exemplo, que não está servindo, a gente tivesse todo, em cada medição, somando esse comprimento. Então, esse seria um erro sistemático, por exemplo. E como ele é sistemático, a gente pode observar ele e pode corrigi-lo também. Por fim, nós temos esses erros acidentais, que podem ocorrer por causas diversas, né, indefinidas, inclusive várias causas diversas acontecendo simultaneamente, e eles são muito difíceis da gente conseguir sanar. Mas a gente tem sempre que analisar os valores de forma a escolher, então, quais são os dados que vão ser representativos. Ok? No caso, a gente vai tratar aqui dos erros, vai ser basicamente erros que são grosseiros ou sistemáticos, que estão relacionados às medidas. Então, com essas medidas, a gente vai poder saná-los. Tá? E tem todo um processo que, inclusive, a NBR 13133 vai expor. Então, a NBR 133, ela começa falando um pouco sobre esses erros, os erros atribuídos à precisão, porque a precisão do equipamento, ela vai estar relacionada ao nível de precisão também do nosso levantamento topográfico. Ok? Então, a partir desse nível de precisão, nós vamos tratar os equipamentos, classificá-los, por exemplo, como precisão baixa, média ou alta. Aqui é a classificação da tabela 1 dos teodolitos, falando que os equipamentos de precisão baixa são aqueles em que o desvio padrão de precisão está na ordem aí dos seus mais ou menos 30 segundos. Lembrando que na topografia, a medida de ângulo que a gente costuma fazer é em graus. Vamos colocar aqui, por exemplo, 30 graus, em minutos, 30 minutos e 30 segundos, né? Um grau tem 60 minutos. Ó, um grau tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Só lembrando isso para vocês. Tá, e os teodolitos de alta precisão vão ter, então, uma precisão de mais ou menos 2 segundos, que é uma precisão realmente bem alta, né? É uma precisão aqui de um erro praticamente inexistente. A mesma coisa a gente vai ter para as estações totais. As estações totais também vão ser classificadas em de precisão baixa, média ou alta, né? Classe 1, 2 ou 3. Isso a gente vai ver em outras tabelas mais à frente, na hora de definir o grau de precisão das poligonais e classificar essas poligonais. A poligonal, que vai ser o polígono, é resultado das medições, né, de cada um dos pontos que a gente pegou, distâncias e ângulos, tá? Esse desvio padrão também angular vai estar na ordem dos 30 segundos para precisão baixa e 2 segundos para precisão alta. E relacionado
vai estar, para as estações totais, nós vamos ter também a precisão linear das medidas, que vão estar na ordem de 5 milímetros ou 3 milímetros. A partir dos equipamentos que a gente vai usar, a gente pode começar a pensar em como classificar o nosso levantamento topográfico, então. Porque a depender do nível da classe do equipamento, nós vamos ter classes diferentes do levantamento topográfico. Cada uma dessas classes vai ter algumas distâncias, algumas exigências diferentes, por exemplo, para uma classe 1PA, por exemplo, em que a gente tem a utilização de um teodolito classe 1. Voltando aqui, classe 1 é um teodolito de precisão baixa. Então, já que eu tenho uma precisão baixa, a minha escala do desenho vai ser menor, porque não adianta eu dar um zoom grande numa área se eu não tenho precisão suficiente para isso. Então, a gente vai ter uma escala de 1 para 5.000, por exemplo, equidistância das curvas de nível na ordem de 5 metros, declividades do terrenos, né? Densidade mínima dos pontos a ser considerada a partir da declividade do terreno. E a gente vai vendo que conforme vai aumentando a precisão, não só do equipamento, mas outras precisões, outras características do próprio levantamento que a gente vai vendo aqui, esses valores vão aumentando, né? Que eu vou ter uma precisão maior, então eu vou poder dar um maior detalhamento a esse levantamento, tá? Por exemplo, aqui nessa classe 4PA, eu já estou usando o teodolito classe 2. Teodolito classe 2 ele já tem uma precisão de 7 segundos, né? Mais ou menos. Então ele já traz uma escala de desenho maior, de 1 para 500, equidistância das curvas de nível de 1 metro, que antes estava 1 para 5.000 e 5 metros, e aqui a gente já tem 1 para 500 e 1 metro, inclusive a densidade dos pontos. Então, essas características do levantamento vão ser importantes, e do equipamento, para que a gente defina esse grau de precisão do nosso levantamento topográfico. Mas aí, a gente já vai partir um pouco aqui a gente começou o levantamento, tá? Então, a gente vai classificar esse levantamento e vai classificar também a poligonal. A poligonal, ela vai ser dividida em 5 classes. Essas classes vão ser apresentadas aqui embaixo, elas vão ter uma própria características para cada uma delas, tá? Uma classe IP, por exemplo, aqui ela está relacionada ao adensamento da rede geodésica, enquanto que uma classe 5, levantamentos topográficos para estudo expedito. Então, conforme a gente vai descendo aqui da classe 1P, na verdade, 1P, 2P, 3P, 4P e 5P, a gente está diminuindo a precisão, né? E a necessidade a necessidade de precisão mesmo de um levantamento, tá? De um levantamento mais preciso, certo? Então, essa classe de poligonal também, já que está relacionada também à precisão, ela vai influenciar diretamente nas nossas tolerâncias de erros angular e linear, que a gente vai ver mais para frente, tá? Essas poligonais são ainda divididas nesses 3 tipos que vão estar relacionados a como que ela é. A poligonal, por uma poligonal fechada numa só direção e num ponto, que seria uma poligonal simples aqui que a gente vai trabalhar mais no nosso curso, ela vai ser uma poligonal do tipo 1, que é uma poligonal mais simples. A gente já poderia ter também outros tipos de poligonal, do tipo 2, em que a gente vai ter, por exemplo, diversos a gente vai ter poligonais fechados em direções e pontos distintos com desenvolvimento curvo, ou desenvolvimento retilíneo, para levantamento de estradas, por exemplo. Elas vão ter exigências diferentes, que elas vão estar relacionadas aí a esse tipo de poligonal, tá?
O poligonal do tipo 1 vai ser uma poligonal mais simples e mais fácil de a gente corrigir os erros, porque por ser um polígono fechado, convexo, bonitinho, a gente consegue trazer algumas propriedades da matemática de uma maneira mais simples. Tá certo? Até agora alguma dúvida? Ninguém falou nada, deve estar de boca cheia. Então, continuando. Então, como a gente viu anteriormente, a classe das poligonais ela vai determinar algumas condições de levantamento, assim como algumas condições de contorno. E ela vai estar representada aqui. Esse é um trecho da tabela 7, eu acho que ela toda, na verdade. Então, vai trazer aqui poligonais da classe 1P, utilizando teodolito, tem que utilizar medição angular com teodolito classe 3, né? Já que essa classe 1P é a mais exigente, eu vou precisar do teodolito de classe 3, que é o que vai me dar uma maior precisão, que é aquele que dá a precisão na ordem de 2 segundos, tá? Para essa classe, é necessário que a leitura dos ângulos seja feita na ordem direta e inversa. Isso para a gente ter uma conferência do ângulo, né? Eu vou pegar, mirar aqui, eu tenho esse ponto, a minha vante, colocar aqui, eu estou no ponto A, B, vamos dizer que essa poligonal só tem 3 pontos, A, B, C. Eu estou no ponto A, eu vou mirar aqui no A e no B e vou ter a minha medida de vante. Daí, para eu ter a medida inversa, essa seria a minha medida direta. Eu vou virar o teodolito, vou girar a luneta para que ele me dê o ângulo complementar, como se eu estivesse medindo esse ângulo aqui, tá? Aí eu faço essa medição. Então, isso seria uma medição direta e inversa, feita aqui numa classe de poligonal 1, que é uma classe de alta precisão, porque a partir disso eu consigo verificar se eu medir o ângulo certinho. Que se eu medir aqui 60 graus e eu medir aqui 300 graus, eu medi perfeitamente. Fechou os 360 graus. Agora, se eu medir 60 graus e aqui der 305 graus, eu tenho um erro aqui em alguma dessas duas medidas. Então, eu teria que refazê-las. Tá certo? Da mesma maneira, tem algumas exigências aqui para levantamento linear, a correção da temperatura e pressão, extensão máxima da poligonal que vai ser feita para que a gente tenha precisão de uma poligonal de classe 1P, os lados mínimo e médio, número máximo de vértices, porque uma coisa que a gente vê com uma poligonal é que conforme eu tenho mais pontos, eu acabo tendo mais erros acumulados, e com esse acúmulo dos erros eu vou ter uma menor precisão, tá certo? E daí vai, para classe 1, para classe 2, 3, 4 e 5P. Na 5P, onde a gente vai ter uma maior quantidade de pontos, por exemplo, na primeira a gente podia medir no máximo 11 vértices, e aqui a gente já tem 41, distâncias maiores aqui para cada um dos lados, teodolitos já de classe menos exigente, por exemplo. Ok? E como a gente viu anteriormente, a medição desses diversos fatores, dessas diversas propriedades que a gente está tirando de uma poligonal, vai decorrer em erros. E esses erros devem ser corrigidos para que a gente possa fechar nossa poligonal direitinho e tenha o nosso levantamento da maneira correta. Isso vai ser feito, então, a NBR 133, ela vai recomendar que o ajustamento das poligonais deve ser sempre precedido pelo cálculo e comparação com as respectivas tolerâncias dos seguintes elementos. Do fechamento angular, então esse aqui seria o nosso erro angular, ele tem que ser menor, o erro angular, na verdade, aqui é o erro angular, vai ter que ser menor ou igual à tolerância angular, fechamento linear, após a compensação angular, então primeiro a gente vai verificar esse erro angular, vai corrigir
Depois vai fazer o fechamento linear para a gente poder comparar com a nossa tolerância angular e corrigi-lo. Erro relativo ao fechamento linear após a compensação angular, fechamento longitudinal, isso aqui já para as poligonais do tipo 3, né? Fechamento transversal, isso aqui vão comparar outros erros devido ao tipo de poligonal, né? Esses três primeiros vão estar relacionados àquela poligonal do tipo 1, que é aquela bonitinha que a gente vai estudar mais a fundo, né? Que é essa que é um polígono regular convexo. Esses outros dois aqui vão estar relacionados àquelas poligonais mais estranhas, as poligonais, os levantamentos lineares também, tá certo? E como eu vou focar mais nessa poligonal do tipo 1, vamos focar então nesses erros dessas poligonais do tipo 1, já que o nosso curso também é tão curto, certo? Os erros encontrados, então, eles vão ser comparados às tolerâncias dadas pela norma. A tolerância angular é dada por essa expressão aqui, esse T alfa. T alfa é a tolerância angular. Isso é uma coisa só, não é um T que multiplica alfa. Ele é dado ele vai ser menor ou igual, né? A gente aqui vai tomar, então, como o valor máximo dele esse resultado, que vai ser um A que soma B multiplicado pela raiz de N, onde N é a quantidade, o número de vértices da poligonal, tá? E cada um desses parâmetros aqui, A e B, representa uma parte desse erro. O A representa um erro médio angular do azimuth, o B um coeficiente que expressa a tolerância para o erro de medição. Então, a gente não precisa entrar muito a fundo no que cada um deles representa. A gente precisa entender que essa tolerância angular ela vai estar relacionada a esses dois parâmetros que a gente vai tirar da norma, dessa ABNT-NBR 13133. Ok? Ela é muito importante. O erro linear, por sua vez, após a compensação angular, ele vai ser esse TP, ele é dado também de uma maneira bem semelhante por uma soma e multiplicação de coeficientes, né? Tem um coeficiente aqui, um erro médio, e um coeficiente que vai multiplicar o comprimento total dessa poligonal. Então, a depender do perímetro da poligonal, né? O perímetro, a gente vai ter um erro, uma tolerância diferente. E faz sentido, né? Se eu tenho uma poligonal de 10 metros de perímetro, eu não quero que o erro seja igual ao erro que eu estou esperando para uma poligonal de 30 quilômetros de perímetro. É óbvio que se eu tiver um erro de 1 metro numa poligonal de 10 metros, esse é um erro muito grande. Enquanto que para uma poligonal de 30 quilômetros, 1 metro é pouquíssima coisa. Pode até ser desprezível, tá certo? E por fim, a gente tem também um erro relativo máximo aceitável após a compensação angular aqui do, do nosso da nossa poligonal, ok? E quem é que é cada um desses valores? Cada um desses valores vai ser tirado então de uma tabela. Para uma poligonal do tipo 1, que é o que a gente vai focar, os valores de A e C são nulos. Então, A igual a C, que é igual a zero. Ou seja, essas equações aqui deixam de ser T de alfa igual a A mais B vezes N, vira T de alfa, colocar aqui igual a B vezes raiz de N. E aqui o T, P, vai ser igual a D vezes raiz de L. Então já facilita a nossa vida, né? Ao invés de ter que fazer essa soma aqui também. Entendido aqui até agora? Entendido? Beleza. Tranquilo. Vocês vão vendo aqui que
vai subindo aqui o nível de informações e acaba ficando mais confuso conforme a gente vai passando, tá? Mas é normal. A primeira vez que eu estudei isso aqui também, fiquei muito confuso. A segunda vez, muito confuso. Acho que depois da quinta vez, a gente consegue entender um pouco melhor, tá? Então, aqui eu coloquei os valores de A e C para as poligonais do tipo 2 e 3 também, para que a gente tenha uma noção, né, desses valores. Mas aqui focando então nos valores de B e D, E e F aqui são para as poligonais tipo 2 e 3 também. Eu não entrei em detalhes aqui na equação dos erros, mas B e D estão aqui nessa tabela 11 da NBR 13133 e a gente tira eles de uma maneira bem simples mesmo. Olhou qual é a classe da poligonal, o tipo da poligonal, e eu vou olhar aqui qual é o meu erro. Se eu tenho uma poligonal, lembrando que conforme eu cresço aqui, eu preciso de mais precisão. Então, se eu tenho uma poligonal com baixa precisão, um poligonal do tipo 1, o meu erro, esse erro aqui B, que vai entrar aqui na tolerância angular, ele pode ser bem maior do que o erro aqui para essa poligonal que eu tenho uma maior precisão, né? Então, o erro angular, por exemplo, T de alfa, ia ficar B que multiplica N, né? Então, ele ficaria 40 segundos para a raiz do número de vértices, tá? Então, ele aumenta bastante. E aqui o D também, de maneira bem direta, a gente tem para uma poligonal que precisa de uma exigência muito grande, um erro de 10 centímetros, enquanto que conforme a gente vai descendo essa exigência, eu posso chegar aqui até 56 centímetros por cada raiz de quilômetro, né, que ele é D que multiplica a raiz de L, por cada raiz de quilômetro da poligonal, tá? Então, ele vai ser também proporcional ao perímetro da poligonal. Para poligonais pequenas, eu vou ter esse erro de 0,56 multiplicado por um valor muito pequeno. E para poligonais grandes, esse erro aqui vai ser multiplicado por um valor maior, por exemplo. Tá? Se eu tiver uma poligonal de 4 quilômetros de perímetro, eu vou ter isso aqui, então, que eu posso ter, ó, raiz de 4 vai dar 2, né? Vezes 0,56. Isso aqui vai dar 1,12 m, por exemplo. Então, para 4 km de poligonal, 1,12 m para essa poligonal que tem menor exigência é um erro aceitável. 1,12 m, não é quilômetro. Tá? Enquanto que se eu tivesse aqui 4 metros, que ia dar 0,004 multiplicado por esse 0,56, eu ia ter um valor bem inferior. Quanto é que isso dá? Vamos fazer aqui rapidinho. Só para vocês terem uma noção. 0,004 raiz que multiplica 0,56. Droga. 0,56. Ó, teria um erro máximo de 3. Isso aqui é dado em metro, né? 0,03 metros. Ou seja, um erro de 3 centímetros só. Que seria tolerável. Tá? Então a gente pode ver como esse erro ele vai estar muito associado ele vai ser diretamente proporcional, né, ao perímetro e a quantidade de vértices. Beleza. Se tiverem dúvida, mandem aí no chat, mas pode ser que não escute. Se eu não escutar, podem me interromper. Beleza. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Mas é assim que funciona. Agora a gente vai para essa parte 2, que é a parte do fechamento da poligonal. Isso é um spoiler alert aí para nossa prova, que a nossa prova vai juntar todos os conhecimentos e a gente vai ter o fechamento de uma poligonalzinha, tá? Eu vou colocar uma poligonal, vocês querem de quantos vértices? 10 vértices,
20 vértices. 2. 2, beleza. 2 também não pode. Mas eu vou fazer Vai. dá para ser uma poligonalzinha menor, de 4 vértices. Vocês vão ver que acaba sendo um pouco trabalhoso. Na próxima aula eu vou trazer um exemplo para a gente fazer juntos, e a gente vai fazendo passo a passo. Mas, a princípio, eu vou mostrar só o passo a passo aqui, para que vocês tenham uma visão geral e a gente possa, na próxima aula, começar a aplicar isso aí. Então, o passo a passo para o fechamento de uma poligonal vai consistir nesses 8 passos, né? Determinação das coordenadas do ponto de partida. Aqui, no nosso caso, para a nossa aula e na nossa prova, a gente já vai tomar como o nosso primeiro ponto, tendo coordenadas conhecidas. Ok? Em seguida, tem a determinação da orientação da poligonal. Nós vamos ter o cálculo do erro do fechamento angular, distribuição do erro de fechamento angular, cálculo dos azimutes, cálculo das coordenadas parciais, cálculo do erro de fechamento linear e cálculo das coordenadas corrigidas. Então, como eu falei, se vocês perceberem aqui, tudo isso é acumulativo, né? Um passo sempre depende do passo anterior. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um erro no azimuth vai fazer com que eu tenha um erro nas minhas coordenadas, que vai fazer com que eu tenha um erro no fechamento linear e vou ter coordenadas finais que vão estar erradas. Então, errou o azimuth, cara, sinto muito, mas errou tudo, né? Beleza? Então, prestem muita atenção. Primeiro, aqui eu coloquei de maneira prévia, né? Para a gente fechar a poligonal, a gente tem que ter ido em campo e medido os ângulos e distâncias entre esses pontos, tá? E isso a gente vai anotar numa tabelinha, né? Numa caderneta de anotação. A gente pega um primeiro azimuth, pega as deflexões, aí depende do método que a gente está usando, a gente vai ter um ângulo diferente, tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha mostrando, por exemplo, a deflexão. Quem seria a deflexão? Vocês lembram? É só esse ângulo aqui da diferença desse alinhamento com o novo. Mas eu posso medir também o ângulo interno, eu posso medir esse ângulo externo total, e é importante que a gente tenha isso dito aqui na nossa tabela, para na hora de fazer esse levantamento a gente entenda, tá? No geral, a gente pode até fazer um levantamento por deflexão, mas o ângulo que a gente vai precisar para fazer esse fechamento e que a gente vai usar para correção dessa poligonal vai ser ou o ângulo interno ou o ângulo externo. Então, se eu medir a deflexão, que é o que eu coloquei aqui, eu tenho que trazer isso, então, para o meu ângulo externo ou para o ângulo interno. Aqui, no caso, eu coloquei como se fosse um ângulo externo. Tá? Esses são valores aleatórios, eu não conferi se isso fecha, pode ser que nem feche, tá? Mas, então, se eu tenho uma deflexão, eu tenho que ter um ângulo interno ou externo para poder fazer esse fechamento. Se eu já medir o ângulo interno ou externo, eu já posso passar direto para o restante das etapas. Ok? Então, o primeiro passo seria determinar as coordenadas do ponto de partida. Isso, no geral, a gente vai ter a partir de um ponto conhecido, que seriam os marcos geográficos, ou pelo próprio auxílio do GPS, mas com um marco geográfico, se eu for medir uma poligonal aqui por fora, eu teria que pegar e medir isso tudo aqui, para eu medir as coordenadas. Esse aqui seria o meu marco geográfico de coordenadas conhecidas. Eu teria que transportar essas coordenadas daqui para um ponto da poligonal para que eu pudesse fazer todo esse fechamento. A gente vai partir do pressuposto, então, que essas coordenadas do marco ou através de um GPS já foram obtidas, então a gente já tem as coordenadas do ponto de partida.
Beleza. Em seguida, a gente tem que determinar a orientação da poligonal. E a orientação da poligonal é dada pelo cálculo do primeiro azimuth. Vamos lá, eu tenho uma poligonal aqui. Vou colocar uma poligonal quadrilátero aqui. Eu vou ter que medir esse primeiro azimuth para eu dizer aqui qual é a orientação da minha poligonal. Se eu tiver aqui um azimuth, por exemplo, vamos dizer que isso é 45 graus, ele vai estar nessa direção. Se eu medisse essa mesma poligonal agora com azimuth de 270 graus, esse primeiro lado aqui, ó, vamos colocar aqui A, B, C, D, que seria o norte, né? Esse primeiro lado seria aqui A, e o azimuth 270 é isso aqui. Então, o B vai estar bem aqui. O C ele está à direita de B, né? Então, o C viria para cá, o D para cá, por exemplo, e a gente fecharia assim. A, B, C, D. Então, dá para perceber que se você errar esse azimuth, você vai ter um erro que vai se propagar para todo o restante da poligonal. Você vai ter todas... Se errar o azimuth, erra tudo, né, professor? Exatamente. Exatamente. E eu lembro na época da graduação que eu fiz uma prova de topografia lá e eu errei o azimuth e errei a prova todinha. Mas acontece, tem que prestar bastante atenção. Tá? Então você errou aqui o azimuth, cara, infelizmente você errou tudo, né? Você errou a coordenada do ponto B, errou os ângulos aqui todos medidos, o azimuth de cada um dos pontos dessa poligonal, errou as coordenadas. Então, gente, prestem muita atenção, tá? Nos ângulos, principalmente porque eles vão mudar totalmente a orientação da sua poligonal. Tá, agora vamos partir do pressuposto que eu tenho aquela tabelinha, tenho a coordenada do ponto inicial, já tenho o meu primeiro azimuth. A partir daí, eu vou fazer a verificação do erro angular, tá? Essa verificação do erro angular, ela é feita a partir do somatório, pode ser dos ângulos internos ou dos ângulos externos dessa poligonal. Esse somatório dos ângulos internos, se a gente lembrar da matemática, a gente vai ter aqui, somatório dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. Se a gente pegar esse ângulo externo aqui total, a gente vai ter que esse somatório desses ângulos externos vai ser 180 vezes n mais 2. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado lá na matemática, que o ângulo externo seria só esse trecho, né, a partir do prolongamento do lado, mas não. Aqui na topografia a gente trabalha com o ângulo externo total, então o somatório dele está aqui, 180 vezes n mais 2. O erro, então, vai ser eu comparar a soma de todos esses ângulos aqui, com o somatório teórico, né? Se eu tenho um polígono de 4 lados, teoricamente, eu teria que a soma desses ângulos internos deveria dar 360. Então, eu tenho que conferir se os ângulos que eu medi, eles dão 360. Então, o erro vai ser a diferença do somatório desses ângulos que eu medi, aqui são os medidos, e o somatório teórico, que é esse SI aqui, quanto que deveria ser. E esse erro tem que ser menor ou igual à nossa tolerância angular aqui, que é aquele T de alfa. Lembrando, né, que a gente viu que aquele T de alfa vem da norma da NBR 13133 e ele vai estar relacionado àqueles parâmetros em que a gente vai ter um A mais C multiplicando aqui o nosso raiz de N. O A, pronto, poligonal tipo 1, que a gente vai trabalhar, vai ser 0. Então, vai ser C raiz de N. Então, a gente tem que olhar qual a classe e o tipo da poligonal para poder olhar lá na tabela qual é esse C. Para que a gente calcule esse T de alfa e a gente vai confrontar o erro
com a nossa tolerância. A gente vai ver que quase nunca isso vai bater. E isso é a coisa mais normal do mundo. Quase nunca a gente vai ter um erro nulo, ou às vezes a gente tem... Na verdade, quase nunca a gente vai ter um erro nulo, e muitas vezes a gente vai ter esse erro aqui, vai estar dentro da nossa tolerância, mas a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Eu não posso simplesmente deixar esse erro ir, porque eu quero que minha poligonal feche. Para isso, então, eu vou ter que distribuir esse erro de fechamento angular. Tem dois jeitos principais da gente fazer isso, né? A gente pode pegar esse erro, se por exemplo eu tiver um erro de 30 segundos, eu posso pegar esses 30 segundos e dividir entre todos os ângulos dessa minha poligonal, ou então, se esse erro for pequeno, eu posso simplesmente jogar ele nos ângulos que possuem as menores distâncias. Por que isso? Porque na hora que... Primeiro, vai facilitar os meus cálculos. Se eu jogar, por exemplo, aqui, ó, esse trecho são de menores distâncias, vai facilitar o meu cálculo, porque ao invés de corrigir todos os ângulos, eu vou corrigir apenas 2 aqui, no caso que eu coloquei. E a gente escolhe a menor distância, porque a menor distância vai ter um erro associado também a esse comprimento menor, já que a gente vai ver que a gente vai usar as coordenadas de x e y vão estar relacionadas ao cosseno desses ângulos, cosseno e o seno, tá? Então, que vão multiplicar essas distâncias. Então, se eu vou pegar um trecho menor, então vou ter menos erros acumulados aqui, tá? E como é que a gente vai fazer essa correção, então? Se eu encontrar que um erro é de 30 graus, ou 30 segundos positivo, por exemplo, eu tenho que trazer ele aqui, quer dizer que eu passei do somatório total 30 segundos. Então, eu quero subtrair esse erro. Eu vou ter que tirar. Então, ele vai entrar com um sinal oposto. Então, o ângulo corrigido vai ser igual esse ângulo inicial que a gente tinha, menos o erro. Se o erro fosse menos 30 graus, ele vai entrar como o menos com menos, ficaria o alfa mais os 30 segundos, né? Então, ele vai ser sempre o sinal oposto do erro que a gente encontrou. Porque eu posso encontrar um erro para mais como um erro para menos. Certo? Então, aqui um exemplo. Eu tive um erro aqui de menos 2 segundos e eu vou precisar corrigir aqui esse ângulo de 120 graus, 30 minutos e 45 segundos. Então, o ângulo corrigido, ele vai ser 120, é o ângulo, menos 2 segundos. Então, vai ser 120 mais 2 segundos. Esses 2 segundos vão somar aqui aos 45 segundos e dá 47 segundos. 120 graus, 30 minutos e 47 segundos. Até aqui, ok? Eu sei que é muita informação, tá confuso? Vou continuando. Beleza. Pronto, eu corrigi os ângulos. Aí agora, a partir dos ângulos, eu vou ter que calcular os azimutes. Que a partir desses azimutes é que eu vou calcular cada uma das coordenadas. Que é aquilo que eu falei. Que a gente vai pegar o seno e o cosseno do azimute, multiplicar pelas distâncias medidas para encontrar os valores em x e em y das coordenadas. Então, o cálculo dos azimutes ele é feito basicamente pela seguinte equação, né? Eu vou pegar o azimute, vamos dizer que o azimute inicial que a gente conhece é o azimute BC. Então, o azimute seguinte, né? O azimute CD, que é o azimute I mais 1, eu coloquei aqui porque fica melhor de visualizar, o azimute seguinte, ele é igual ao azimute anterior, somado
do ângulo, aqui no caso, eu peguei o ângulo externo e subtraído de 180, tá? Isso é uma relação da trigonometria também que a gente acha. Então, como é que a gente vai fazer? O azimuth seguinte vai ser sempre o azimuth anterior somado do nosso ângulo externo menos 180, tá? É isso aqui que vocês precisam olhar também. Então, cuidado com esse azimuth. Cuidado com esse azimuth, tá? Cuidado com esses cálculos. Ok. Vamos passando aqui. Tá bom, calculei os azimuths. Aí agora, a partir deles, que eu vou calcular as coordenadas parciais. Eu tenho aqui, por exemplo, agora trazendo o ponto de partida, o A, né? Eu conheço o XA e o YA. Como é que eu vou fazer para conhecer esse XB e YB? Vamos pegar aqui na trigonometria. Eu vou fazer aqui como se fosse um triângulo retângulo. Eu tenho essa distância aqui, vou chamar de x, e aqui de y, ao contrário, na verdade, desculpa. Que é na vertical, eu vou chamar de x aqui e y aqui. Vocês concordam comigo que a coordenada xb vai ser igual a o xa, essa coordenada inicial, somado desse x? Concordam? Sim ou não? Sim. Beleza. E o YB vai ser igual ao YA mais o Yzinho. Mesmo princípio. Beleza? Agora, quem é X e quem é Y? Vamos lá. Vamos dizer que esse ângulo aqui é alfa. A gente pode dizer, então, que seria o cosseno. Vocês lembram disso aqui, ó? O cosseno de... essa distância aqui, x, não vai ser igual a essa... Vamos chamar aqui, é o DAB. DAB vezes o cosseno de alfa. Vocês lembram disso? Vou assumir que vocês lembram, então. O x vai ser igual ao DAB vezes o cosseno de alfa. Só que se a gente olhar, o cosseno de alfa aqui, na verdade, a gente vai pegar o desse azimuth. Porque como eles são complementares, a gente vai ter que o seno e o cosseno, eles vão ter o mesmo valor, eles só vão mudar de sinal, tá? E esse sinal do azimuth é que vai dizer para a gente se quando a gente pegar essa distância aqui, a gente vai somar ou subtrair. Por quê? Porque se eu tiver no primeiro quadrante, se meu azimuth estiver entre 0 e 90, tanto o seno quanto o cosseno vão ser positivos, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Então, eu sei que eu vou somar x e eu vou somar y. Agora, no caso de eu estar aqui, por exemplo, no terceiro quadrante, esse azimuth vai ser tudo isso, né? No terceiro quadrante, eu tenho que o seno e o cosseno são negativos. Então, vou pegar essa distância, eu vou subtrair, porque esse cosseno vai ser negativo. Então, ao invés de usar o cosseno de alfa, eu vou usar aqui o cosseno do azimuth. DAB vezes o cosseno desse azimuth. Azimuth AB. E é isso que a gente encontra aqui. O XB vai ser a coordenada do ponto anterior, né? XA, mais a distância entre esses pontos que a gente mediu, que vai multiplicar o seno do azimuth AB. Que, na verdade, isso, o seno do azimuth AB. Que a gente vai pegar aqui, ó. Aqui, na verdade, é Y e aqui é X. Ao invés do cosseno aqui, né? Como ele está no lado oposto, ele é o seno que a gente usa. E o YB
vai ser a mesma coisa, né? YA mais essa distância vezes o cosseno. Ok? Tá? E isso vai ser para todos os pontos. Depois que eu quiser do ponto C, por exemplo, o XC vai ser igual ao XB mais a distância entre o B e o C vezes o seno do azimuth. Ok? A partir daí... Eita, pô, a gente já tá aqui... Tá acabando, viu, gente? Tá aí, eu calculei as coordenadas parciais, né? Por que essas coordenadas são parciais? Porque eu ainda não corrigi, que quando eu fechar isso aqui, calcular cada uma das coordenadas, e eu voltar desse último ponto para o primeiro, eu vou descobrir que essa coordenada final vai estar diferente dessa coordenada inicial. Para isso, então, eu vou calcular esse erro. O erro vai ser a diferença. Eu vou ter um erro em x e um erro em y, mas o erro total, que é o que a gente vai comparar com a tolerância, vai ser dado por essa expressão. Mas por partes, começando pelo erro em x. O erro em x vai ser a diferença da coordenada em x real, que é a que eu sei que é, porque eu já conheço esse ponto, com a coordenada que eu calculei no final. Então esse vai ser o nosso erro. E ele pode ser positivo ou negativo. A gente vai fazer a mesma coisa para o y, que é a coordenada real e a coordenada que eu calculei, e vai calcular o erro em y. Tá? A partir desses dois erros, eu vou pegar para calcular o erro de fechamento linear, isso é P, que vai ser a raiz do somatório dos quadrados. Então, a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso vai ter que ser menor do que aquela tolerância linear, TP, que é dado lá, aquele TP que vai ser igual a um B mais D vezes raiz de L. Aqui no caso, eu vou colocar só o D raiz de L para uma poligonal do tipo 1. Lembrando que esse L é em quilômetros, tá? Encontrei esse erro agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse erro e vou corrigir as coordenadas. Para corrigir as coordenadas, eu vou distribuir os erros proporcionalmente ao tamanho de cada um dos lados, certo? Essa correção, então, ela vai ser igual a correção em x é cx e vai ser igual a menos o EX, que é o oposto do erro EX, né? Se o erro foi menos 2 segundos, menos 2 centímetros, né? Aqui no caso, então aqui menos 2 centímetros, vai dar 2 centímetros, que multiplica a distância do alinhamento, né? Dividido pelo somatório das distâncias, né? Que seria o perímetro total dessa poligonal. A mesma coisa para y, né? De maneira semelhante. Menos a y, a distância do alinhamento e o somatório, né? O perímetro. Essa é a correção. As coordenadas corrigidas, então, vão ser a coordenada parcial somada das correções. Simples assim. Ainda está um pouco abstrato porque a gente está vendo na teoria, mas na próxima aula a gente vai fazer um exemplo e vai ver. E depois que eu tiver essas coordenadas corrigidas, é só desenhar a nossa poligonal e ela vai estar fechadinha, bonitinha, e é sucesso, e é 10 para todo mundo. Né? Que vai todo mundo acertar tudo. Não é isso? Dúvidas, pessoal? Não, senhor, professor. Beleza, Matheus. Então, pessoal, vão mandando aí já o nome completo de vocês aí no chat para ir dando a presença de vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida ou quiser, não sei,